Então, gente, mais uma aula, né, do nosso curso introdutório. Lembrando que tem aí o meu contato. Se precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, podem me mandar um e-mail que eu respondo, tá? Como eu tinha combinado com vocês, nessa segunda aula a gente vai falar dos conceitos, né, referentes aí ao uso do QuantumGIS, algo bem básico. E depois eu vou mostrar esses conceitos, né, dentro do QuantumGIS, como que isso se aplica, tá? Alguns deles que são mais importantes para o uso da ferramenta. De novo, né, só para reforçar aqui a importância de fazer a leitura dos materiais, né? Isso ajuda bastante na questão dos conceitos. Como eu vou passar uma coisa muito básica, é importante que vocês tenham uma leitura, né? Para além disso que eu estou passando aqui. E agora vamos lá. Então, quando a gente trabalha dentro desse software, a gente trabalha com as representações cartográficas, né? A gente precisa de ter uma forma de representar a superfície terrestre através de mapas planos, né? A dificuldade que se tem de mapear é justamente que a superfície terrestre ela é predominantemente curva e a gente tem que fazer alguma transformação para colocá-la em uma superfície plana. Além disso, a gente tem uma outra questão que é a escala. A gente não vai conseguir representar a Terra em tamanho real dentro de um mapa. Então a gente utiliza do artifício da escala, que são as proporções entre o real e o mapeado. Então é importante lá fazer a leitura para entender melhor, né, essa questão de escala, quem não tem intimidade com essa área. A questão da formulação matemática para a representação da Terra, não precisa de preocupar com isso, precisa apenas de saber que para a gente poder realizar as medidas e a gente colocar a superfície terrestre em mapas, a gente precisa de fazer transformações matemáticas, né? Para isso, a gente precisa de saber qual que é a forma da Terra. Então, falando aí conceitualmente, né, não simplificando isso, né, a Terra é o que a gente chama de geóide, né? Esse é o sólido que a gente tem quando a gente fala da Terra. A gente costuma simplesmente falar que a Terra é redonda, né? Reforçar isso. A Terra é redonda, sempre uma ênfase nessa parte. Mas quando a gente faz uma modelagem disso, a gente vê que ela é um sólido disforme, né? Ele não tem uma forma muito definida e muita gente chama essa figura aqui, né? Fala que a Terra parece uma batata. E então essa forma que a gente chama de geóide, ela não tem uma definição matemática. Então não tem como modelar isso daqui para o computador ou para um mapa plano mesmo que seja feito à mão. A gente não consegue transformar as dimensões dadas do geóide diretamente para o plano, tá? Então a gente não tem uma formulação matemática. O geóide ele é utilizado como uma referência para medidas de altitude. Então, o nível médio dos mares e oceanos são levados em consideração para a gente medir as altitudes. Ela sempre é dada em relação ao mar, né? O nosso 0 metros, sempre que a gente estiver falando de altitude, estiver trabalhando com geoprocessamento, cartografia, sensoriamento remoto, a gente está sempre que a gente falar em altitude, o nosso ponto zero é o nível do mar, tá? Que é dado pelo geóide. Aqui é o elipsoide, que é uma outra definição que a gente tem, e é isso que a gente utiliza dentro do sistema de informação geográfica, tá? A gente está falando lá do Datum, a gente está falando de elipsoides de revolução específicos para cada tipo de... para cada superfície, né? Eles podem variar ao longo do globo terrestre e priorizar as medidas para um determinado continente, tá? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, o elipsoide, ele possui uma formulação matemática, ele é a forma que mais se aproxima da realidade que se pode ser representada, né? Então, ele não é a superfície terrestre, como eu disse, o geóide é a superfície terrestre, né? A Terra é um geóide,
mas o que a gente consegue fazer a formulação matemática para poder transformar em mapas é o elipsoide. Então, ele é o que mais se aproxima da realidade. E ele é utilizado como referência, então, nos nossos aparelhos de GPS, mapas, cartas topográficas, imagens de satélite. Tudo que a gente consegue, então, ter uma espacialização, ele tem uma referência baseada em um elipsoide. Então, a gente precisa de saber qual é o elipsoide que a gente está utilizando. E esses sistemas matemáticos, eles têm alta precisão. Então, eles são feitos, né, produzidos através de formulações matemáticas e medições distribuídas ao longo do globo. Tá? Então, essas medições são feitas repetidas vezes e depois comparadas entre si, e aí por métodos matemáticos é possível gerar um elipsoide para uma determinada região, e as medidas são de alta precisão, são submétricos e às vezes não, né? Dependendo da nossa base cartográfica, a gente pode chegar a precisões aí até milimétricas utilizando o elipsoide, tá? Essa figura aqui, ela mostra três superfícies que são importantes para a gente. O geóide, que é o prolongamento, então, lá das águas médias, dos oceanos e dos mares, né? Então, esse prolongamento ao longo de toda a superfície terrestre, a gente tem o geóide, que nos dá a altitude. O elipsoide, que é essa formulação matemática, que a gente consegue simplificar a forma da Terra de modo a representá-la no plano. E a gente tem a superfície topográfica também. A superfície topográfica é sempre o nosso alvo, né? O que a gente quer saber é onde está a nossa superfície topográfica, que é que considera o nosso relevo, né? A gente quer saber qual que é a altitude de uma montanha, qual que é a altitude da montanha em relação ao rio que está passando dentro do vale. Então, a gente quer saber essas medidas, que são as medidas da topografia. Para isso, a gente tem que fazer, então, um cálculo, né? Que a gente consegue medir o elipsoide, o geóide e chegar à topografia, né? Então, essa questão do que a gente está medindo, a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Isso não vai aparecer, né, no software, a gente vai simplesmente indicar qual é a nossa referência, mas é importante ter essa noção do que a gente tem de medida, o que é dado e como chegar em outras medidas da superfície. Então, continuando, então aí dentro então do elipsoide, a gente tem lá o que a gente chama do datum horizontal. Então ele tem um elipsoide de referência, uma forma matemática, possui uma origem definida, então você sabe onde na superfície da Terra é o ponto zero desse elipsoide, e destacando então aqui, levando para o lado do software que a gente está aprendendo, os dados de um projeto eles devem ter o mesmo datum de referência. O elipsoide, o ponto zero, deve ser o mesmo para todas as bases cartográficas e para o projeto que a gente estiver trabalhando. Se a gente trabalhar com dados diferentes, a gente pode ter problemas de conflito de medições entre uma camada e outra. E aí uma informação não vai casar com a outra, não vai ter a junção que deveria ter. Então, sempre prestar atenção no datum, tá? E aí a gente sempre define isso quando a gente começa o trabalho. Na hora que eu abrir aqui o QuantumGIS, eu vou mostrar para vocês. No Brasil, a gente tem esses três principais datums aqui. Começando lá de baixo, o Córrego Alegre é o datum mais antigo que a gente tem. Ele foi muito utilizado até o ano de 1969, né, quando fizeram um outro datum, que é o SAD 69. O Córrego Alegre ele era destinado exclusivamente para o Brasil. O SAD 69 ele já tem uma aplicação para a América do Sul inteira. Então é South American Datum. Ele é medido e orientado para poder das medições na América do Sul. Ele não é feito somente para o Brasil. Então, a mudança entre Córrego Alegre e SAD 69 se dá nesse sentido. O Sirgas 2000, ele já é um outro passo, porque ele tem uma amarração que a gente chama de global. Ele é do tipo geocêntrico. Enquanto os dois outros datums eles eram localmente amarrados, o nosso ponto zero de medição era local,
Então ele era dado em um ponto, coincidentemente, então, nos dois aqui, tanto no córrego quanto no SAD 69, mesmo o SAD 69 sendo para a América do Sul, o ponto central é no Brasil. O Sirgas 2000 ele tem uma origem que a gente chama de geocêntrica. Ele não é mais no Brasil ou em algum ponto da América do Sul. Ele é dado no centro da Terra, assim como o WGS-84, que é a referência global que a gente utiliza. O datum global é o WGS-84. O Sirgas 2000 ele é um projeto que foi desenvolvido e hoje ele é adotado como o datum oficial do Brasil e é uma orientação, né, dada para utilizá-lo sempre em todos os projetos que a gente estiver trabalhando. Se forem coisas oficiais, você precisa fazer um licenciamento ambiental e fornecer os dados cartográficos depois, né? As bases de dados que você gerou, os mapas, tudo isso tem que estar em Sirgas 2000. Órgãos públicos, todo mundo tem que trabalhar com Sirgas 2000 desde o ano de 2015. Tá? Então já tem um tempo que a gente tem que trabalhar, ainda encontramos muitas bases sempre, né, no famoso SAD 69, mas o correto é transformar tudo para Sirgas 2000. Tá? Então, só, né, finalizando essa parte do datum, a gente tem essas duas categorias, então, o local e o geocêntrico. O local ele vai ter uma amarração, como o nome diz, local. Ele não tem a ver, ele não tem a amarração no centro da Terra. Já o geocêntrico ele tem uma amarração no centro da Terra. O uso do Sirgas 2000, então, enfatizar isso, ele facilita muito a nossa comunicação com o restante do mundo em termos de base cartográfica. Todos os dados, por exemplo, de satélites, são adquiridos em WGS-84. Quando a gente utiliza eles em SAD 69 ou em Córrego Alegre, a gente está fazendo uma transformação desses dados. Então, quando a gente trabalha no Sirgas 2000, essa transformação acontece, mas eles são tão parecidos, esses dados, que o erro embutido nessa transformação fica muito pequeno. Então, para trabalhos de precisão, foi essencial essa mudança do sistema de coordenadas para o Sirgas 2000. Tá? Se quiser saber mais sobre o Sirgas 2000, é só entrar no site do IBGE e procurar Sirgas 2000, projeto Sirgas 2000. Lá tem toda a explicação, como foi feito, os cálculos, quem quiser se aprofundar nesse assunto, as normas de utilização, como que é utilizado, né? Como que são feitas as transformações né, se você tem bases antigas em Córrego Alegre, SAD 69, para passar para o Sirgas 2000. Os sistemas de coordenadas, né, também é importante a gente lembrar aqui, né, essa coisa que a gente aprende lá nas épocas de escola, que a gente tem as coordenadas geográficas que são dadas em latitude e longitude. E a medida disso são os graus, minutos e segundos, né? A nossa origem é o meridiano de Greenwich, então onde encontra o meridiano de Greenwich com o Equador é o nosso ponto zero de latitude e zero de longitude. No nosso caso aqui do Brasil, o meu exemplo aqui está para Belo Horizonte, né? Uma coordenada de Belo Horizonte, mas o Brasil quase todo está inserido no hemisfério sul, né? E na porção oeste. Então, quase sempre as nossas coordenadas serão sul e oeste. A porção do Brasil que está acima da linha do Equador é muito pequena. Uma forma de indicar essas coordenadas é colocando a letra S e a letra W, né? E a outra é colocar o sinal de negativo, porque a gente está no quadrante, que é o primeiro, segundo, terceiro quadrante, que ele é negativo, né? Tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então, a gente poderia indicar aqui com o sinal de negativo. E aí, a gente entra, né? Então, uma forma de representar é dar as coordenadas geográficas. Então, você pode ir lá configurar o seu projeto para Sirgas 2000 utilizando coordenadas geográficas. Ou você pode ir lá e configurar o seu projeto para Sirgas 2000 UTM. Isso daqui é falado o tempo todo quando você trabalha com dados espaciais.
o que é isso? É uma forma de projetar essa nossa Terra, né, redonda em um plano. Mercator, né, que existe, né, a projeção de Mercator, o que ele fez? Ele pegou um cilindro e colocou a Terra dentro desse cilindro, e onde a superfície curva tangenciava esse cilindro, ele conseguia mapear, e depois ele abre esse cilindro. Isso é uma forma ilustrativa do que seria esse modelo do Mercator. Só que aí, para fazer essa parte matemática e chegar nessa projeção TM, as pessoas aproveitaram a ideia, né, do Mercator e pegaram esse mesmo cilindro e tombaram. É como se a gente pegasse um copo, em vez dele estar em pé, ele vai ficar deitado. E colocou a superfície da Terra. Para que isso? Para que, né, esse cilindro secante ele pudesse abranger uma superfície maior da Terra e diminuir as distorções das medições, tá? E aí também tem uma explicação matemática para isso e todos os cálculos, aí tem que pesquisar um pouco sobre. Quem fez esse modelo foram dois matemáticos, Gauss e Kruger, então é só procurar sobre eles, vocês vão entender como funciona melhor essa questão matemática, né? O que a gente precisa saber do UTM é que ele é uma medida dada em metros, a gente não utiliza sinal de positivo ou de negativo para indicar se é norte, sul, leste ou oeste. A nossa indicação é dada de outra forma, que eu já vou mostrar. E para a gente que está no hemisfério sul, o equador equivale a 10 milhões de metros. Tá? A gente sempre coloca a equivalência em quilômetros, mas o software trabalha em metros, então é bom a gente sempre ter essa noção dos metros. 10 milhões de metros. Então, o equador, em vez de ser zero para a gente, ele vale 10 milhões. Conforme a gente caminha, né, em direção ao polo, a gente vai diminuindo esse valor. Então, quanto menor o meu valor, mais longe eu estou do equador e mais próximo eu estou do polo sul. Tá? Para leste e para oeste, ele aumenta para leste até o valor de 500 quilômetros ou 500 mil metros e ele diminui para oeste até 500 mil metros. E o centro disso equivale a zero. Esse centro não é o meridiano de Greenwich. A gente tem uma série de fusos distribuídos ao longo da superfície que vão nos dar várias posições zero, tá? Eu vou mostrar uma outra figura aqui que vai ficar mais claro isso. Mas é sempre importante, então, destacar que não existe indicação de leste, oeste, norte, sul através de sinal. Então, o número é sempre positivo e ele vai variar para a gente tendo como origem o Equador 10 milhões de metros. O mais importante disso é guardar que para a gente o Equador vale 10 milhões de metros. Se a gente estivesse no hemisfério norte, ele valeria zero e iria aumentar conforme a gente caminhasse para o hemisfério norte até o polo, tá? Então, guardar isso. E aí a gente vem com os fusos aqui. A gente tem os fusos, né? Eu gosto de comparar com os fusos horários. É a mesma ideia, né? Fusos horários são 24 fusos, né? Um fuso para cada hora ao longo da superfície terrestre. Então, a gente pega os 360 graus e divide em 24 fusos. E aí, lógico, o fuso horário tem que respeitar as fronteiras políticas, tem alguns ajustes, mas via de regra a gente teria 360 graus dividido por 24 e cada faixa dessa, então, seria um fuso horário, tá? O fuso UTM, né, dessa projeção, é a mesma ideia, só que na verdade a gente tem mais fusos, porque a gente tem um tamanho, né, definido aqui, ó, eles são 6 graus, né? De leste a oeste de cada fuso são 6 graus. Então a gente tem
a gente tem 60 fusos para o mundo inteiro, e para o Brasil a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos, né? E para o nosso caso aqui, normalmente, né, eu estou falando de Belo Horizonte, a gente trabalha com 3 fusos. O fuso 23, na maioria das vezes, porque ocupa quase toda a área, o fuso 24 e o fuso 22, tá? Então, você tem que saber qual é o fuso da área que você estiver trabalhando, né? Eu estou em Belo Horizonte, mas eu posso trabalhar com dados do Amazonas, então eu tenho que ver aqui qual é o fuso do Amazonas, tá? É bem parecido mesmo, então, assim, com batalha naval, né? Ele tem as quadrículas, você pode indicar, dependendo do software, você tem que indicar também a linha, tá? No caso do software que a gente vai utilizar, a gente só tem que indicar qual é o fuso. Então, a gente indica lá que a gente está utilizando o datum SIGAS 2000, fuso 23, hemisfério sul, tá? E a gente sempre tem o meridiano central de cada um desses fusos, que é essa linha central aqui, ó, que indica onde é o meu ponto zero para a gente medir para leste ou para oeste, tá? No caso do fuso 23, é menos 45. Menos 45 em relação ao quê? Ao meridiano de Greenwich, tá? Então, todo fuso UTM ele tem um meridiano central de referência, que é onde é o ponto zero dele para a gente medir leste e oeste, tá? Então, vamos lá, continuando. Tudo isso tem naquela apostila do Timbó que eu indiquei no começo, e na internet também vocês acham muitos materiais sobre uma explicação sobre o fuso UTM. A escala, né, que eu falei que a gente tem que sempre estar atento na escala de que ela é uma proporção da realidade. A gente tem escala grande, escala pequena, escala de detalhe, a gente tem que ter isso em mente. Quanto maior esse número depois dos 2 pontos, né, o denominador, menor é a minha escala, menos detalhes eu tenho e maior é a área que eu consigo medir. Então, se eu vou representar o Brasil inteiro, provavelmente eu vou usar uma escala na casa dos milhões. Se eu vou representar Minas Gerais, 500 mil. Se eu vou representar a região metropolitana de Belo Horizonte, 1 para 250 mil. Se eu vou representar Belo Horizonte, 1 para 50 mil e às vezes 1 para 10 mil, né? Ou então até escalas de maior detalhe do que isso. Então, a escala numérica aqui é uma forma de indicar, né, qual é a escala do seu mapa, e ela tem que ter em mente que essa é uma escala pequena e essa é uma escala grande quando comparada com esta escala aqui. Sempre relativo, né? A gente tem que ter um parâmetro de comparação para falar que uma é grande e a outra é pequena. Uma é grande em relação à outra, ou pequena em relação à outra, ou de maior detalhe em relação a uma outra. E aí, isso sempre vai depender do que você vai representar, né? Se é um mapa do Brasil, você vai usar uma escala com menos detalhes. Se é um mapa do bairro que você mora, aí você vai usar uma escala com muito mais detalhe, tá? E a forma de representar a escala pode ser numérica ou gráfica. Em geoprocessamento, aí é uma coisa que eu costumo fazer, porque quando a gente faz um mapa, às vezes a gente envia o mapa para alguém e essa pessoa vai distorcer esse mapa para ele caber dentro de um texto, por exemplo, vai aumentar ou diminuir a figura. Eu utilizo a escala gráfica, porque essa escala gráfica ela vai variar também na mesma proporção que a pessoa variar o desenho dela, né? A figura dela que ela está inserindo no texto, tá? Então, se eu mando uma figura em A4 para a pessoa e ela transforma para A5, né, que é a metade de uma folha A4 lá no texto dela, essa escala gráfica vai variar na mesma proporção. Então, eu não vou perder a informação da escala. Então, quando você faz um mapa, é interessante que se mantenha isso, a não ser que você tenha um total controle sobre a impressão do mapa que vai ser feito, tá? Se vai ser impresso exatamente no tamanho que você gerou o layout. Entrando aí no sistema de informação geográfica, né, que é o que traz esse software, né, o QuantumGIS,
a gente tem a inserção de diversas áreas do conhecimento relacionadas a dados espaciais. Eles são conjugados e podem ser operados, né, utilizados, manipulados e analisados dentro de uma plataforma única que a gente chama de Sistema de Informação Geográfica. Aqui eu vou mostrar um pouco de imagem de satélite, mostrar o sensoriamento remoto, no caso, e um pouco da cartografia com as bases digitalizadas vetoriais. Tá? Então, o que é um vetor para a gente aqui e o que é um raster? Não estou entrando na definição matemática de vetor, nem física, mas é a mesma coisa, só que eu vou falar de uma forma muito mais simplificada. Mas para a gente aqui, ó, o vetor ele é uma sequência de pares de coordenadas que podem ser representadas como ponto, linha e polígono. Tanto um ponto, quanto uma linha, quanto um polígono, eles são pares de coordenadas geográficas, x, y, ou latitude e longitude. Um ponto é um único par de coordenada. Uma linha é uma sequência de pares de coordenadas que estão sendo unidos. Tá? Então, são vários pontos, é um conjunto, é um coletivo disso daqui, né? Que forma essa linha. Então, é um monte de pontos que eles podem ser unidos e formar uma linha. E o polígono também vem pela ideia do ponto, né? Que a gente chama também de vértice. E qual que é a definição para o polígono? O vértice inicial, o primeiro ponto, é exatamente o último ponto. O primeiro e o último ponto devem coincidir para que a gente forme um polígono. Em termos de representação, isso daqui depende do objeto que você está mapeando na superfície. A nascente de um rio e uma bacia hidrográfica, um poste na rua, a rua e um quarteirão. Então, a gente vai representar, né, os objetos da superfície terrestre, vai definir qual é a melhor forma de representá-los e aí sim a gente vai falar qual tipo de vetor a gente vai utilizar. Outro tipo de dado que a gente tem é o raster, que é o que a gente tem as imagens de satélite, imagem do Google, modelos digitais de elevação, tudo isso a gente entra nessa categoria raster, que é, na matemática, visto como matriz. Então, os dados matriciais correspondem a um raster. Né? Um raster é um dado matricial, é um tipo de dado matricial. Então, que a gente tem células, né, divididas em linhas e colunas. Se quiser também pensar o Excel poderia representar um raster, né? Cada célula daquela é uma área na superfície terrestre. E aí a gente tem as linhas e colunas representando as coordenadas, o lugar no espaço, tá? Esse raster sempre vai ter um valor associado, tá? Uma imagem de satélite, cada quadradinho, né, que a gente chama de célula, cada pixel é atribuído um valor e quando a gente vê isso em conjunto, a gente consegue identificar os objetos da superfície, tá? Ele não traz informação, a informação é dada por quem interpreta esse raster, né? Então a gente pega uma fotografia, uma imagem de satélite, a gente tem que interpretá-la e falar, isso daqui é um rio, isso é um pasto, isso é uma floresta, uma rua. O dado em si, né, o dado matricial, ele não tem essa informação. Ele só tem um valor lá de pixel que quando a gente observa tudo em conjunto na tela do nosso computador, a gente consegue interpretar. Tá? Aqui eu coloquei umas outras referências que eu acho que é legal de ter para quem for trabalhar mesmo, ou quem é da área, quem está começando na área e quer ter um maior conhecimento, né, teórico, que são os livros básicos, né, da parte do geoprocessamento e sensoriamento remoto. Os dois primeiros são livros bastante muito famosos, né, muito utilizados, e são os livros base mais importantes que a gente tem, que são os princípios de
dos sistemas de informação geográfica e conceitos e técnicas de sistemas de informação geográfica. São livros excelentes, muito bem ilustrados. Quem tiver acesso e tiver interesse, é legal de utilizá-los, né, para ter essas referências. E o livro de sensoriamento remoto, esse último, ele é importante, é um dos caras mais conceituados na área, o Jansen, e ele tem ele tanto em inglês quanto em português, e aí o interessante é ter ele em português, né, porque aí fica mais fácil e abrange mais pessoas, né, que podem fazer a leitura. É um livro excelente. Você tendo esse livro de sensoriamento remoto e um desses dois dessa área dos sistemas de informação geográfica, você está muito bem servido de livros base para poder entender conceitualmente a parte de sensoriamento remoto e de geoprocessamento, tá? Então, é isso. Agora eu vou abrir o QuantumGIS e mostrar para vocês o vetor, o raster e o datum dentro do software. Então aqui, ó, o QGIS meu já está aberto, né? Lembrando, é só iniciar e procurar o QuantumGIS. Minha pasta está aqui, né? Lembrando que aqui é onde a gente navega. Antes de adicionar o dado, eu já estou falando para vocês que esse dado aqui ele está em WGS84 Fuso 23S. O fácil para a gente poder localizar aqui através do filtro é saber esse número, 32723. Se eu digitar aqui, ó, 32723, ele vai aparecer já o datum e eu clico e dou OK. Se eu não souber, eu posso escrever WGS8423. Ele vai filtrar. No caso aqui está aparecendo o N, eu vou pôr o S lá também. Pronto, apareceu aqui para mim. E outra forma é procurar qual é o EPSG do datum WG64 UTM Zona 23 Sul. Se você procurou isso na internet, ele vai te dar um número e fica fácil de achar. Vou dar OK. Eu vou adicionar aqui, ó, os arquivos dessa pasta, que são um dado vetorial, outro dado vetorial e outro dado vetorial, que a gente chama esses dados de shapefile, tá? O shapefile é o arquivo dentro do geoprocessamento que armazena dados do tipo vetorial. Todos eles estão, então, no sistema de coordenadas WGS34 UTM Zona 23 Sul. Como que a gente sabe disso? Eu falei para vocês, normalmente quando a gente baixa um dado, ele vai vir com essa informação, né? A pessoa que te forneceu tem que te falar. E a outra forma é você abrir o arquivo, vir em propriedades, né? Vou fazer de novo, é botão direito no arquivo, propriedades. Em fonte a gente vê aqui em qual data ele está. Não adianta mudar aqui para poder adequar ao seu projeto. Ele não vai mudar o datum da base, tá? Aqui é só para a gente consultar a informação. Então tá certinho, nosso arquivo é exatamente do mesmo lugar, da mesma referência. Então o ponto zero de todos esses arquivos é coincidente e coincidem com o do projeto. Aqui a gente pode mudar a ordem das camadas. O correto é trabalhar sempre é só clicar e arrastar, ó, o ponto fica em cima, a linha fica logo abaixo do ponto e o polígono fica abaixo de todos. Isso por uma questão topológica e por uma questão de ordem de apresentação dos dados, que você consiga observar todas as feições, né? A gente chama também cada pontinho de feição, cada linha de feição. E aqui, o que a gente está representando aqui? Uma rede hidrográfica, uma bacia hidrográfica, e eu que fiz essa bacia hidrográfica, então ela não está muito precisa, vocês podem ver que as linhas estão bem grosseiras. E a gente tem então toda essa configuração aqui. Eu vou mostrar aqui, ó, bacia, botão direito, propriedades, simbologia, preenchimento simples, vou dar um clique. E vou clicar aqui, ó, tipo de camada símbolo. Eu vou colocar, ó, linha simples, porque eu vou deixar só o contorno e vou botar numa cor, que é o vermelho aqui, só para aparecer bem. E para que isso? Para a gente poder ver o que está toda essa configuração aqui. Então eu tenho a bacia, os rios
e as nascentes desse rio. Isso é a forma vetorial de representação de uma informação espacial, tá? Esses dados eles podem ser gerados de várias formas. Neste caso aqui, esse recorte da rede de drenagem é um dado já do IGAM aqui de Minas Gerais, tá? Que são as bases hidrográficas autocodificadas do estado, então já tem pronto, é só fazer o download. Tem lá no site do Instituto Prístino também, né, para a região de Minas Gerais, já tem lá compilado, mais fácil de encontrar. Mas essas bases tem para o Brasil inteiro e são distribuídas através da Agência Nacional das Águas. Os pontos são as nascentes. Eu é que inseri essas nascentes, assumindo que a cada início de curso d'água a gente tem uma nascente, tá? Então eu fiz essas nascentes para poder mostrar para vocês. E a bacia hidrográfica também a gente tem essas bacias, a gente pode baixar elas já prontas, tanto no site do IGAM como da Agência Nacional das Águas, as otobacias. Nesse caso aqui eu fiz uma improvisada porque eu quis simplificar para não ficar um material muito grande, tá? E a outra forma da gente chegar a esse dado seria através da vetorização de imagens de satélite. Vou colocar a imagem de um satélite aqui que é o Aster, que cobre parte dessa região, e vou mostrar para vocês. Isso é uma imagem de satélite, então ela tá vendo que ela dá para a gente ver aqui mais ou menos a imagem. Eu vou configurar o histograma dessa imagem, porque ela exibe dentro dos canais, né, das bandas do azul, do verde e do vermelho, ela espalha as frequências, né, os comprimentos de ondas capturados pelo satélite. No caso aqui, ele tá espalhando de uma forma que está ficando muito escura. E o que eu fiz? Eu dei um zoom, né, utilizando a ferramenta aqui de zoom, a lupinha, e vou clicar agora com o botão direito, vou clicar aqui, ó, estender usando a extensão atual. O que ele faz? Ele pega o meu histograma, né, que são de 0 a 255 valores, e espalha os valores de frequência da imagem, né? Não preciso de entender muito bem isso, mas quem quiser entender tem que procurar sobre histograma e distribuição de frequências, tá? Você tem um eixo X finito, no caso aqui são 0 a 255, e você tem os valores capturados pela imagem que devem ser espalhados nesse eixo X. E o modo como ele espalhou automaticamente ficou escuro, então eu vou mandar ele estender o máximo e o mínimo da minha imagem dentro desse eixo X e Y. Quando eu clico nisso, ele muda a minha visualização. No caso aqui, essa composição não está legal, ele deve estar invertido a simbologia. Vou colocar aqui a banda 3, que é o vermelho, a banda 2 é o verde e a banda 1 é o azul, tá? Usualmente é assim que é a imagem de satélite. Quando a gente faz essa configuração, no caso aqui eu posso falar para vocês que provavelmente essa banda 3 é o infravermelho, a banda 2 é o vermelho e a banda 1 é o verde, tá? É uma composição que a gente chama de falsa cor, eu não vou entrar no detalhe, mas ela é muito interessante para a gente poder diferenciar os tipos de vegetação e destacar a vegetação em relação a outra superfície, tá? Vou dar mais um zoom aqui, olha só, tá vendo que a linha, então, da hidrografia que a gente tem vetorizada, ela vai coincidir com a da imagem. E por que isso é possível? Porque todos esses dados têm a mesma referência espacial, né? Essa hidrografia não foi digitalizada a partir da imagem de satélite que a gente está vendo aqui. Ela é um projeto à parte, feito pela Agência Nacional de Águas e depois corrigida pelo IGAM aqui, no caso dessa base que é de Minas Gerais. Mas, como eles têm a mesma referência espacial, quando você sobrepõe, eles praticamente, né, se encaixam. Apesar de ser em escalas diferentes, a imagem tem uma resolução que não é a mesma, não dá possibilidade da resolução dessa base cartográfica.
As nascentes, a mesma coisa, então provavelmente em cada pontinho desse daqui eu tenho uma nascente, então dá para a gente observar na imagem. E a imagem também já traz outras informações, a gente pode ver aqui que tem uma espécie de uma água represada, pode ser pequenos açudes. Essa região aqui é a região do Peruaçu, né, no norte de Minas, região muito árida, muito seca mesmo, então você pode ver que tem um areal aqui, esse rio aqui provavelmente é do tipo intermitente, né? E o daqui já é perene, mas são vários rios intermitentes. Essa região, ela tem um histórico de ter sido ocupada, né? E ter tido um cultivo intenso de eucalipto. Então essas formas regulares que a gente está vendo na imagem são antigos eucaliptais. Hoje em dia não tem esses eucaliptos lá, é uma área em regeneração. Então tem muitos estudos dessa área para poder medir qual que é a capacidade de regeneração de uma área de cerrado depois, né, do corte ou abandono do eucalipto. Tem pivôs também, tá vendo? Então ainda tem áreas de cultivo. Então tem muita coisa que a gente pode ver através da imagem de satélite. E, através da interpretação dessa imagem, a gente pode gerar outras informações aqui em cima dessa base, né? Posso vetorizar aqui os polígonos de cultivo, eu posso identificar todas essas estradas que passam aqui, posso apontar alguns lugares que tem provavelmente processos erosivos mais claros na paisagem. Esses vermelhinhos perto do rio, ó, isso são matas galeria, né? Então, como eu disse, a vegetação ela vai sendo diferenciada quando a gente coloca nessa composição falsa cor. Olha como que fica muito vermelho essa vegetação perto do rio, que é a mata galeria, né? Por que ela fica tão vermelha assim? Porque ela tem uma grande quantidade de água, né? Essa vegetação aqui ela está mais saudável no sentido de ter mais água, então a reflexão dela nesse comprimento de onda do infravermelho faz com que ela se destaque mais em relação a outra vegetação que está mais seca. A água mesmo reflete pouco, ela absorve mais o infravermelho, então ela vai ficar mais escura. Então são técnicas que a gente tem para poder interpretar a imagem. Então, como eu disse, a imagem não traz informações, a gente é que vai interpretando, né? Então essa aula foi mais para apresentar os conceitos e tentar mostrar os conceitos dentro do software, né? Que é o vetor, o raster e também o sistema de informação que a gente está usando, o datum, né? Isso daqui é o que eu quero que seja guardado sempre. A gente sempre tem que saber em qual datum a gente está trabalhando as nossas informações, tá? Então é isso. Num próximo vídeo a gente vai pôr a mão na massa e criar os nossos vetores e os nossos rastros, tá? Para a gente poder encerrar essa introdução aí do QuantumGIS. Espero que estejam aprendendo e repitam, né? Vocês podem ver esse vídeo várias vezes, repetir essa atividade. Eu vou mandar essa mesma base que eu utilizei, ela já foi enviada para vocês, vocês podem fazer o download e repetir esses passos que eu dei aqui, tá? Obrigado e até a próxima.